Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, é nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo, descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicast, Descomplicando com Dani Muniz. Obrigado por todo mundo que está chegando aí, mandando seu feedback, né, que faz parte dessa comunidade. Sempre falei, né, que o Descomplicast é nosso. Então mande aí quais são as pautas, quais são as pessoas, quais são as criaturas que você quer ver sentado aqui nessa mesa para a gente conversar. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um tema extremamente relevante, e eu quero ver como é que a gente vai descomplicar essa advocacia para mulheres com René Freitas. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui pra gente. Eu que agradeço, Dani, uma honra estar aqui, poder conversar com sua audiência. Eu sempre trago para a minha vida um mantra que eu repito muito, de Madre Teresa de Calcutá. Ninguém tem o direito de sair da presença do outro sem deixá-lo uma pessoa melhor e mais feliz. Que a gente consiga aqui, ao longo desse bate-papo, cumprir essa missão. Com certeza. E fazer também a audiência ficar melhor e mais feliz com conteúdo útil. Eu acho que quando a gente tem linda essa frase, esse mantra, né? Quando a gente tem esse propósito, né, de impactar vidas positivamente, né, a gente traz, tudo flui melhor, né, René? Eu acho que nessa escolha que tu fez, né, até isso que eu queria entender, por que a advocacia para mulheres? Sabe, porque essa pergunta ela é muito comum, até porque é incomum você ter um homem numa posição de privilégio, né, saindo do privilégio ali, entrando numa arena que não, em tese, seria dele, para defender mulheres. Porque na minha percepção e tudo assim, né, acompanho muito, tenho muitos clientes, enfim, todas as mulheres que advogam para mulheres são mulheres. Todas as advogadas que advogam para mulheres são mulheres. Então, achei bem diferente. E aí eu vejo um grande problema, assim, até de ordem estrutural nossa, da sociedade. Porque eu não posso sair do meu lugar e me colocar de maneira empática na defesa de um perfil que é diferente do meu ou antagônico. Quando a gente começa a agir assim, é um sinal de que a sociedade me parece que melhora um pouquinho, né? Eu digo que ao longo dos anos a gente andou muito para trás. A gente deve ser da mesma geração, eu devo estar um pouquinho mais velho que você, mas a geração é próxima. Eu tô com 40. Eu também. Então estamos juntos. Na nossa época, quando a gente estava no ônibus indo para a escola e entrava um idoso, a gente levantava na hora. Esse é o exercício de empatia. A gente não era idoso, mas a gente na hora levantava e cedia o espaço para outra pessoa. Perfeito. Sociedade de hoje, se a gente entrar no ônibus, está lá uma plaquinha, lei municipal, lei estadual. Todos os assentos são reservados para idosos, porque ninguém mais levanta. As pessoas fingem que estão dormindo. E às vezes a pessoa está ali e ela não levanta. Não vai levantar e finge que está dormindo. E aí eu volto aqui para a sua pergunta. Me parece que quando os homens negligenciam um tema tão importante, parece que está todo mundo no ônibus, entraram os idosos, está todo mundo dormindo. Não, peraí. Entendi. É o momento do outro. Sai do seu lugar e estende a mão para os outros passarem também. Eu acho que a gente vive uma transformação social em que chegou a hora das mulheres passarem. E está tudo bem. Sim, perfeito. É no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. É na nutrição, é no cuidado com o corpo, no cuidado com si. Perfeito. As mulheres, ao longo dos anos, negligenciaram esse ponto em prol da família, né? Em prol do casamento, né? Muitas vivem a vida do marido, a vida do filho, mas esquece de ver a sua própria vida. Chegou a hora da própria família olhar para ela também. Eu digo que o propósito não é desconstruir casamentos. Exato. É fazer com que contratos de casamento tratem também a figura da mulher como protagonista daquele meio. Perfeito. E aí a gente evolui. Certo. E tu escolheu a advocacia para mulheres por algum motivo, assim, alguma questão, ou foi uma coisa realmente dessa empatia, de se posicionar diante desse meio? Eu vou te falar que são vários os motivos. Você tem uma construção de ingredientes que leva à formação daquele resultado. Eu venho de uma família em que eu sou o irmão mais novo, tendo uma irmã que descobre uma gravidez ali com 20, 23 anos de idade, quando termina o namoro. Então você tem um problema ali, um choque social, de uma família muito católica. Sim. E eu vejo aquilo, eu faço um contraponto. Falei, vem cá, e o genitor? Não sofre pressão nenhuma, não tem nenhum olhar contra ele. Julgamento, Aí ali eu já fico com o primeiro item, que é a pressão se volta contra a mulher. Inclusive partindo da própria família. A família não percebe, ela faz a pressão. Então eu acendo o meu olhar para esse tema. Perfeito. Na sequência, eu ainda era um garoto, mas na sequência eu me formo na advocacia e vou trabalhar com contratos. Se a gente notar, tudo na nossa vida é contrato. A gente acabou de falar de um ônibus, né? Tem um contrato de transporte. Quando você entra no ônibus, você sem assinar nada fez um contrato.
Quando você lá na sua profissão, na sua atividade, você está criticando alguém que toma refrigerante, a pessoa quando compra refrigerante naquelas máquinas no totem, coloca ali R$5 e cai uma lata, tem um contrato de compra e venda. Sim. Percebe que a gente não assinou nada? Sim. Tem um contrato de exposição de imagem quando você vem no podcast. E sem ter assinado nada. Exato. E aí eu comecei a olhar para dentro do casamento, que na minha visão é o contrato mais importante do mundo, é o que gera vidas, é o que sustenta faz a base a da sociedade. Né? E aí eu olhava para esse contrato e falava, isso economicamente, não é financeiramente, é economicamente. E se quiser a gente explica aqui a diferença. Economicamente, é um contrato que não faz sentido para as mulheres. Me desculpa, não faz. Não faz sentido, do ponto de vista também social para as mulheres fora do casamento, estarem na sociedade. E aí eu vou te explicar o porquê. Por favor. Você pega o Uber para salvaguardar seu corpo quando eu e todos os outros homens não pegamos. Entende que não é só o dinheiro que você gasta no Uber. É a pressão na sua mente de defesa do seu corpo 100% do tempo ativado. Com certeza. É quando você entra no Uber e você senta atrás do motorista. Olha a pressão que a sua mente implementa em você própria ao longo da sua vida. Então, primeiro eu tenho a visão da mulher inserida na sociedade. Perfeito. É muito mais caro ser mulher do que ser homem. E aí não é só financeiramente, é custo mental. Mental, emocional. É preocupação. E não é vitimização. Se a gente for para os dados, está muito mais claro que a violência contra o corpo da mulher é infinitamente superior contra o corpo do homem. Então não estou vitimizando, estou trazendo dados. É estatística, né? Pronto. Certo. Se isso está na sociedade, quando a gente olha para o contrato de casamento, vai se transportar. Os mesmos homens que estão nas ruas são os que estão dentro de casa. Estão casados. E peraí, agora eu paraliso. Eu preciso ter contratos de casamento em que o equilíbrio seja o pilar. Perfeito. Sob pena das mulheres não mais quererem casar. Aí vem uma pergunta. A mulher hoje não quer mais casar. Boa parte não querem mais casar das mulheres. Porque o casamento não faz sentido. É porque o casamento, da forma como está sendo praticado, com um perfil infantilizado de homens, não faz sentido. Será que as mulheres não gostariam de ter um homem efetivamente parceiro e responsável? Sim. A resposta é sim, né? Gostariam. É isso. Mas o que a gente está vendo realmente é isso, né? Cada vez menos ocorrendo casamentos, né? E ano passado a gente bateu recorde de divórcio no Brasil. E mais divórcio, né? Menos casamento e mais divórcio. E mais divórcio. Só que eu tenho um olhar aqui de filtro de qualidade. As mulheres que antes, por uma conjuntura social histórica, acabavam aceitando, entre aspas, os absurdos dentro da casa, com os podcasts, com a entrega de conteúdo gratuito via internet, elas passaram a entender que não estão mais obrigadas. E aí se questionaram. O que também vai para todos os âmbitos. Você provavelmente hoje tem mulheres que se questionam com relação à saúde do corpo. Com certeza. Porque consome o seu conteúdo na internet. Fala, opa, preciso mudar. Tem alguma coisa que não está certa aqui dentro dessa organograma todo que eu vivo. Né? E eu acho que essa parte que tu falou muito importante, né, de entender que a mulher, quando ela tem esse clique, né, esse despertar, ela precisa de ajuda. É nesse momento que ela precisa de ajuda. Né? Eu vejo muitos recorrendo a isso. Vejo na parte do corpo físico, chega correndo, Dani, peraí, olha só, tá acontecendo isso, preciso de ajuda. Da mesma forma deve ser da parte jurídica. Quando ela diz, não, peraí, o que eu tô vivendo aqui não é o que eu imaginei para mim. Né? E eu acho que é importante ter essa ajuda. Né? E eu reparo nas consultas, Dani, que essa ajuda isolada ela não é suficiente para implementar uma mudança, uma transformação. Perfeito. Tanto que em consultas, invariavelmente, eu vou indicar para as nossas clientes psicólogo. Vou indicar nutricionista. É um olhar muito mais complexo e holístico daquela mulher. Perfeito. O que adianta? Ao término de um divórcio, eu recupero todos os direitos daquela mulher e dos filhos dela e entrego para ela 10 milhões de reais. A mulher extremamente preocupada com as questões inerentes à saúde mental dela. Faz o que com 10 milhões de reais? Não consegue nem administrar a logística disso. Quando você perde a sua identidade, que faz sentido o direito que você recebe?
Você não sabe nem quem tu é. Não consegue fazer o uso do direito que tu recebe, né? Nada, mas não é só do direito, é de nada. E é um ponto hoje que eu cada vez mais vejo nas consultas, um aprofundamento dos temas que chegam nas consultas, são mulheres que ao longo do tempo, depois de 10, 15 anos casados, elas não mais se reconhecem. Exato. São mulheres que perderam a identidade. São mulheres que não têm mais caminho, que não têm mais propósito. Me parece que eram mulheres que estavam numa boleia de um caminhão, não pegando o volante, não dirigindo, e indo para um destino que nunca foi delas. Mas porque lá atrás, quando ela entrou no caminhão, a sociedade dizia que era obrigatório estar em algum caminhão para ser feliz. Que aquele era o único caminho da felicidade, que aquele era o único modelo existente para ser feliz. E aí entra em qualquer caminhão. Exato. Perfeito. E aí depois está com filhos, como é que pula desse carro em movimento? Até porque a mulher ela tem um senso, né, maternal muito forte, né? Então isso é hormonal, isso é fisiológico, isso é comportamental e é também uma ditadura da sociedade, né? Então é muito difícil depois que tu entra nesse caminhão com tudo isso, tu simplesmente sair fora, né? E tu fica muitos anos. É o que eu vejo no consultório. E nesse muitos anos, o que acontece da minha parte que eu vejo? Engorda demais, começa uma série de patologias, uma série de doenças autoimunes, que é o teu corpo brigando com ele mesmo, dizendo saia dessa zona, saia disso daí, saia dessa questão. E às vezes o que eu vejo, né, na consulta, né, eu também trabalho muito essa abordagem, acho que muito parecida dentro do, né, o direito à nutrição, de entender como um todo. Muitas vezes na consulta é o que eu falo, a gente vai trabalhar a tua alimentação vai ser uma ferramenta de autocuidado, e quando tu vê que tu tá se cuidando, tu vai começar a perceber que as relações que tu tá vivendo não são as relações que te nutrem, né? E daí tu vai dar o grito, né? Eu sempre falo isso, eu já tive caso de atender casal, né? E no final deu tudo certo, mas o marido veio e falou a mim, Dani, acho que ela se cuidar demais foi uma das causas do nosso divórcio, né? Daí eu falei assim, ela botou atenção nela e viu que aquilo ali não era o modelo que ela tava. Mas, enfim, os dois bem, tudo bem, né? Mas ele falou que foi isso numa consulta que ele voltou depois, que eu já tinha se separado, continuei atendendo ele, atendendo ela. E ele falou isso, eu acho que foi isso. E agora ele, assim, acendeu em mim uma vontade de me cuidar também, né? Me cuidar mais, né? Então, existe muito isso. Mas veja você, na fala dele, sem ele perceber, um olhar deturpado das coisas. O que ele tá falando é o seguinte, a culpa foi dela, exato, que melhorou a qualidade de vida dela. Como a culpada fosse ela. Não, me desculpa. Se quando ela melhorou a qualidade de vida, ela não queria mais estar com ele, ela de fato nunca quis estar com ele. Só esteve porque estava no lamaçal. Quando saiu do lamaçal não fazia mais sentido. Exatamente. E aí é melhoria de qualidade de vida. Exatamente. Que todos nós merecemos, inclusive ele. Perfeito. Não é? Agora, eu posso estar errado, aí eu pergunto para você que é especialista. Me parece que até ali os 8 anos de idade a gente forma paladar ou alguma coisa assim. Sim. Até os 8 anos de idade a gente forma quem a gente é. Então, se a gente vive numa sociedade em que meninas são até os 8 anos de idade desencorajadas para enfrentar o mundo, se elas são treinadas para servirem ao homem sem leitura crítica nenhuma, é muito difícil você se deparar com mulheres com 40 anos, com esse treinamento, com essa formação, e agora fala, não, olha, vamos mudar tudo. Soma isso 20 anos, dentro de um lar, orbitando isso em volta desse marido, perdendo a identidade. Perfeito. É um problema. É um problema. Que não está afeto somente ao direito. Eu sempre digo que as nossas consultas, 50% delas são voltadas para quem é você. Como é que era a sua relação na infância? Como é que você conhece ele? Por que vocês casam? Entendi. E aí, Dani, quando a gente vai somando essas respostas ao longo de um ano, no último ano eu fiz mais de 1.200 consultas. É muita consulta. É muita consulta. É muita consulta, são muitas histórias. Sim. Então você passa a ter um extrato. É mais de 3, 4 consultas por dia. O que eu vejo dos relacionamentos mais abusivos, parece que o início deles é muito igual. É tudo muito rápido. Muito intenso. Quando a mulher olha, ela já está casada, ou o sujeito já está na casa dela, ou ela na casa do sujeito.
ela absolutamente abafada, com tanto afeto, tanto carinho, tanto romance. Encontrei o príncipe, não consigo respirar, as minhas amigas elogiam ele, a família dá graças a Deus, vou casar. No dia seguinte do casamento acaba o príncipe e vem a realidade. Ela não consegue mais falar para as pessoas do lado de fora quem é ele. Porque ele já montou toda a caracterização dele, né? Ele já vendeu. E se ela... A mulher que se coloca numa posição social de falar aquilo que as pessoas não esperam, ela sempre vai ter um estereótipo. A louca, a maluca. E aí a mulher não quer estar nessa posição. Isso. Fica no casamento. E aí começa a cavar o buraco da vida. Né? Adoece. E aí eu vejo que é os casos de... pelo menos de consultório, né, de muitas relações de abuso, vamos lá, psicológico, o mais comum, né, daquela pessoa que está, por exemplo, acima do peso e não consegue sair daquela redoma, não consegue porque perdeu a identidade. Né? Às vezes a comida acaba sendo uma das únicas portas de prazer, felicidade, controle e poder. Né? Então, aqui eu posso comer o que eu quiser, eu posso... E é a única forma dela naquele meio de ter isso. Né? Eu sempre trago à tona essas questões, também trabalho bastante com psicólogo para entender o que está acontecendo naquele meio, né? Porque algo de errado não está certo quando você está muito longe de você mesma, você vai adoecer. O corpo físico, eu falo que ele adoece quando o emocional e o espiritual e o energético já estão doentes. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então tu começa aquele resgate. Sim. Né? E é curioso, porque você falou dos aspectos inerentes ao corpo humano e o corpo da mulher casada, e que vai afogar ali as suas mágoas na comida. É muito curioso isso, porque aí eu ouço o relato delas. O meu marido chega em casa e fala que eu sou gorda, fala que eu tô feia, fala disso, fala daquilo. Aí o nosso time, a nossa equipe, hoje nosso time hoje é composto por mais de 90% de mulheres. A gente faz uma investigação do todo, né? Aí tem lá as fotografias do marido. Porque o nosso time vai na internet, busca, pesquisa e tal. O sujeito é muito mais gordo que ela. Muito sempre. Mas tá dentro de casa falando mal dela e conseguindo adoecer ela. Exato. Aí eu volto, mas que geração de homens é essa que foi criada? Dos 40 anos mais que está hoje vivo. Não é possível. E não se colocam no lugar de aprendizado. Não se colocam no lugar de ouvir. Sim. A nossa geração, nós homens, precisamos sentar nesse lugar de ouvir o que faz sentido também na vida do outro. Afinal de contas, nós somos filhos de mulheres. Perfeito. Eu não posso viver numa sociedade em que nenhuma mulher quer voltar numa outra vida mulher e achar isso normal. Não tá legal. Não tá legal. Você também vai ter filha mulher. Você nasceu de uma mulher. Então, se você está num lugar em que mulheres estão insatisfeitas, sai do seu lugar de privilégio, vamos ouvir um pouquinho o que está acontecendo. E vamos nos transformar. Perfeito. Em qualquer relação, né? Na relação profissional, na relação pessoal, em qualquer tipo de relação, se colocar nesse lugar de ouvinte, né? Qualquer lugar. Eu vejo, Dani, a gente vai fazer entrevista lá no escritório. Aí tá aberto o processo seletivo. Antes eu faço leitura dos currículos, né? E aí quando vai para a última fase, vem para mim. Os homens chegam todos estufados na reunião, encorajados, poderosos. Não sabem nada. Aí vem a mulher de cabeça baixa, olha o currículo e fala, pô, fenomenal. Aí entra, abre a porta, entra a pessoa. Tem alguma coisa gritando aqui. A gente precisa ouvir, né? A gente precisa escutar esse grito. É importante. Eu me lembro que tem uns 2 anos isso, uma grande emissora me ligou. Renê, saiu uma pesquisa no mundo que mulheres brasileiras com seus 19, 20 anos, logo quando saem da escola, entram no mercado de trabalho sabendo 70% mais do que os homens, só que ganham menos da metade dos homens. O que você atribui a isso? É uma sociedade doente. Exato. Não é um ingrediente, é o todo. O guarda-chuva está errado. Peraí, está doente essa sociedade. Agora, a semana passada, eu acho que foi o retrasado que saiu aquele bafafá, né? A Deus me livre, CEO mulher, né? Sim. Foi do... Eu esqueci. Foi de um CEO muito influente, muito capaz, que aí ele coloca essa fala, Deus me livre ter uma CEO mulher, né? Isso, exatamente. E aí isso vira para um debate. Só que aí, Dani, eu tenho 2 olhares aqui com relação a isso. Conte-me. Primeiro olhar, eu sou
inteiramente defensor da paridade, do equilíbrio. Só que eu sou muito contrário a cancelamentos. Então, para mim, esse é o primeiro olhar. Aí é minha opinião pessoal. Sim, Eu, claro. Renê, não me coloco no lugar de cancelar ninguém. Sim, perfeito. Eu posso ser contrário ao ato que você praticou. Sim, mas não cancelar. Mas eu jamais vou te anular como ser humano. Sim, exato. Não me compete isso. Estou na mesma postura. Porque todos nós estamos vulneráveis ao erro. Todos nós cometeremos erros. Se você acha que você não vai cometer erro, é porque você virou Deus. Já pode pegar o seu aviãozinho e subir, porque não faz sentido estar aqui. Exato. Só não erra quem sabe tudo. Então, se nós vamos errar, não sejamos nós os primeiros a cancelar quem errou. Errou. Reprova o ato. Isso. Agora, fazer uma chacrinha. Não. Show da Xuxa. Não é legal, né? Aí mostra também um pouquinho de uma sociedade hoje que também tá doente. Tá doente demais, pô. E aí a fala dele, não tô defendendo a fala dele, acho que a fala dele tá errada. Só foi mal empregada a fala dele. A fala dele tem um texto grande que ele vai falar o seguinte: mulheres, ele fala, eu não queria, Deus me livre, a minha mulher CEO. Mulheres, para chegar no cargo de CEO, ele faz um texto. Elas precisam se masculinizar para sobreviver, porque o ambiente é absolutamente hostil a elas, porque a sociedade não aceita elas nessa posição. E eu não quero a minha mulher masculinizada por ter chegado naquele cargo. Essa que é a fala dele. É isso que está por trás ali. Que eu acho que empregou muito mal. Sim. Mas é o pensamento para chamar a atenção de um ponto que eu julgo importante. Sim. Mulheres não têm que se masculinizar para chegar no topo de lugar nenhum. Até porque eu acredito que o grande superpoder da mulher é ser mulher. É ser mulher. E isso é a diferença que encanta a nossa sociedade. Exato. São as cores. Você imagina a gente vivendo preto e branco. As cores que enobrecem os nossos dias. Exatamente. A intuição feminina que é real, ela existe, né? E as fases do ciclo menstrual que a gente vive, a gente oscila. Eu falo, a gente fazer as pazes com isso, entender esse superpoder, eu acho que é uma das coisas que nos tornam realmente essas pessoas que geram outras pessoas. As diferenças, as características de cada um que faz, pelo menos aquela família crescer. Isso, perfeito. Que bom que o homem é diferente da mulher e vice-versa. Isso. E é isso importante que traz entender, né? Que são diferentes, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E a gente está flertando com o discurso de unidade, de igualdade, não de direitos, mas igualdade nos atos ao longo da vida, que na minha posição viola a própria essência do animal, do bicho. Exato. E as mulheres, quando caminham para isso, é num grito de desespero. Eu falo o seguinte, Dani, e aí é um ponto que eu tenho como conclusão assim, das minhas reuniões. As mulheres querem estar casadas. Sim. Só que as mulheres não querem empobrecer pessoalmente e empobrecer profissionalmente porque casaram. Perfeito. Elas querem respeito dentro do casamento. Uma mulher não quer abaixar e trocar um pneu de carro. Ela não quer. Mas se para o homem trocar o pneu daquele carro, ela tiver que ser violentada, ela precisa trocar o pneu. Porque ela não aceita ser violentada para não ter que trocar aquele pneu. Para mim, esse que é o ponto. Esse é o ponto. Que os homens abaixem e troquem o pneu sem desrespeitar a mulher. Sim. Que os homens, dentro do casamento, mantenham o respeito para a mulher querer continuar a estar casada. Não faz sentido nenhum você estar num contrato que é desequilibrado para si. Perfeito. Chegou lá no seu consultório uma cliente sua que quer pagar 10% da consulta. Faz sentido para você? Não faz sentido. Então não faz sentido esse contrato permanecer. Mas para ela está muito bom. Sim. Então eu acho o seguinte, se está muito bom para o outro e está muito ruim para a contraparte, gente, paralisa. Não está certo. Não é? E mesmo uma coisa, né? A maior parte da procura, né, no teu escritório é no sentido de divórcio, no sentido antes de casar, vou ter uma reunião para entender como é que eu faço esse rolê todo acontecer. Então, ótima pergunta. Nosso escritório, a advocacia é exclusiva para mulheres. 95% das demandas são de mulheres na fase de ruptura da vida 2 ou querendo rever algum desdobramento da ruptura. Então, a mulher que separou tem 2, 3 anos, mas tem dúvida se a partilha foi feita de maneira correta. Precisa revisitar o valor dos alimentos dos filhos. É essa Pensão, a demanda essas maior. Coisas. É isso. Entendi. Só que tem uma parcela de uns 5% que são mulheres que estão na porta de entrada do casamento. E aí muito mais antenadas, muito mais conectadas com a realidade, que vão ali fazer uma consulta. Para entender que contrato é esse. Eu estava num grupo de conversa esse último final de semana, inclusive estava no Rio de Janeiro, a gente estava num grupo de conversa e estavam falando sobre isso. Os contratos pré, né?
São os pactos antinupciais. Isso. Como é que ocorrem isso? Se estão acontecendo, se é uma coisa que está tendo mais demanda, que as pessoas estão cada vez mais cautelosas com relação a isso, né? A gente estava numa mesa conversando e falaram disso. Eu falei, olha só, já está tendo essa ideia, né? Antigamente não se tinha isso. O pacto antinupcial é um documento que tem crescido muito a sua produção. Leia esse pacto antinupcial como uma folha em branco, que você dá uma caneta para o homem e uma caneta para a mulher, escrevam aí o que vocês quiserem acerca do casamento que vocês entram. Entendi. Só que vocês não podem escrever algo que é contrário à lei. Fora isso, pinta do jeito que vocês quiserem essa moldura aí. Hoje, a gente vive um momento de transformação e aí tem alguns elementos. Uma advocacia muito machista ainda e limitada, eu acho muito superficial. Então, esses pactos antinupciais, hoje, quando são feitos, eles são muito limitados. Vai falar do regime de casamento, separação de bens. Cada um fica com o que está no seu CPF. Comunhão universal de bens. Junta-se tudo, o passado tem tudo. Parcial também, né? E comunhão parcial. Daqui para frente, o que for conquistado é metade de cada um. O que era antes fica para cada um. Fica para cada um. Só que o pacto antinupcial não se limita a isso. Aí, por vez ou outra, você vai ver uma notícia no judiciário que algum famoso fez um pacto antinupcial que incluiu uma cláusula de multa na hipótese de traição. Eu estou falando aqui de um documento, uma folha em branco, que você pode escrever o que você quiser. Não é possível que o casamento se limite aquilo ali a uma multa por traição. O casamento é muito mais do que infidelidade, do que preocupação com infidelidade. A rotina não é essa. Hoje, quando nós estamos no escritório, quem mais se preocupa com o pacto antinupcial é a cliente padrão A, classe social, está no topo da classe social. Essa mulher está mais conectada com questões financeiras. E nós produzimos pacto antinupcial muito mais profundo do que esses que eu venho falando. Primeiro, vocês querem ter filho ou não? Nasceu o filho. A regra é a mulher ficar fora do mercado de trabalho, pelo menos no período inicial, para tomar conta do filho. É uma necessidade. Enquanto ela estiver fora do mercado de trabalho, tomando conta de filho, como é que fica a vida financeira dela? Aí a gente vai estabelecer um percentual. 30% da remuneração do marido cai direto na conta dela. Então ela não pede dinheiro para ele. Ela tem remuneração. Já tá esquematizado. Já está esquematizado. Se vocês terminarem o casamento e essa mulher estiver fora do mercado de trabalho, porque uma decisão conjunta do casal assim o quis, qual é o valor da pensão alimentícia que ela vai receber? Até ser reinserida no mercado de trabalho e por quanto tempo? Qual o prazo? E a gente começa a fazer essas inserções. E ambos estão de acordo, né? Isso é importante. Nesse momento, tem muitos casamentos que deixam de ocorrer. Porque é a posição de um marido, de um noivo, que fala o que a noiva quer ouvir, mas na hora de assinar, ele corre. Entendi. E é curioso, porque eu achava que as nossas clientes iam ficar muito tristes. Elas falam, graças a Deus. Livramento. Livramento. Até porque nessa consulta prévia ao contrato de casamento, eu faço muitas provocações de reflexão. Quem é o outro? Quando acontece essa situação, qual é a reação dele? Todos nós somos machistas. Ele é em qual nível? Ele está pronto para melhorar? Ou para abrir essa escuta, como a gente falou no começo, né? Ele é verdadeiramente seu parceiro? Se você, mulher, tiver que ser transportada para uma outra cidade, deslocada em razão de trabalho, ele vai com você? Ou é só você que segue ele? E aí a gente começa a fazer as reflexões, que são importantes. Ultrapassou as reflexões? A gente convida o noivo para essa reunião e eu vou fazendo provocações no plano do equilíbrio. Sim. E é curioso que os homens, quase 100%, Dani, eles concordam sempre com a minha fala. Porque eu não falo para o casal, eu falo para uma expansão. Se fosse sua filha, se fosse sua mãe. Não, é isso. Mas na hora de assinar. Agora, ó, já fiz o documento, assinei. Paralisa. Trava. Acabou. Assina. É um bloqueio mesmo. Porque é uma geração que até os 8 anos foi criada para não ver a mulher com independência financeira. Então é um problema. E falam muito, né, dessa questão da independência financeira que assusta os homens, né? Assusta os homens, a independência que a mulher tem, na verdade, deveria ser um grande atributo, né? Porque duas pessoas independentes financeiramente, que resolvem ter um matrimônio, tem tudo para dar super certo. Né? Tem tudo para as coisas acontecerem. Né? Mas como tu fala, é uma geração, a gente está vindo de uma geração que
Tem muitos problemas na faixa da educação ali, na sociedade machista, e acaba que distorce isso daí, né? Acaba afastando. Sim, né? E você tratar de maneira igual o casal não significa desmerecer nós homens. Perfeito. A gente precisa entender isso. O fato da mulher ter a mesma capacidade de fala, você não perdeu a sua masculinidade. Você está confundindo os ingredientes da vida. E aí a gente pega e vamos sair do Brasil, vamos nos transportar lá para a Suécia. Suécia hoje é tido como o país mais equilibrado em termos de direitos entre homens e mulheres dentro do casamento na sociedade. Aí sai uma pesquisa amanhã tá todo mundo comprando passagem para a Suécia, viu? Ou não, porque veja, sai uma pesquisa na Suécia que fala o seguinte: mulheres que se tornam CEO têm 3 vezes mais chance de terminar casamento do que as que não se tornaram. Isso na Suécia. Olha só. Olha como na própria Suécia, que a gente tem um equilíbrio de gênero muito grande, os homens também não conseguem ver a mulher numa posição profissional superior a deles. Ego. O que está por trás disso, né? Quais são as reflexões? Eu não negligencio as questões de natureza, as questões biológicas. Por mais que a gente viva num mundo muito tecnológico, eu sempre vou insistir que nós somos da natureza e não dos celulares, não dos computadores. E aí, quando a gente olha para a natureza, a figura macho e fêmea, você tem posições ali que estão muito claras. E que estão entre nós. Exato. Só que o grande problema, na minha visão, é que uma interpretação muito superficial, um conhecimento superficial desse tema, faz com que nós, homens, não aceitemos mulheres grandiosas. Porque a gente confunde isso. Perdi a minha masculinidade. Não é. Vai para o psicólogo, porque você está errado. Vai para uma terapia. Né? Vai aprofundar o seu conhecimento. E vai entender que um homem que caminha com uma mulher brilhante é tão brilhante quanto. Todo mundo brilha mais, né? René, se eu tenho uma mulher brilhante, eu vou soltar fogos, não vou ficar chateado. Perfeito. Só que ao contrário, eu vejo na consulta, o homem ele quer pisar na mulher. E eu não sei, assim, Dani, você deve ter com elas lá no seu consultório muito bate-papo. Muito. Não sei se tem semelhança aqui com o que eu ouço lá nas minhas consultas. Mas eu vejo assim, o casal Doriana para o mundo, o homem que elogia a mulher na frente dos amigos, essa é a melhor mulher do mundo, só que é uma maravilha. Mas dentro de casa, ela sofre todos os absurdos. Todos os tipos de abusos psicológicos, né? Até físicos. Né? Até físicos. É uma coisa que é muito engraçado. Não é engraçado, né? É muito louco pensar. Quando eu comecei a atender, vamos lá, mais de 15 anos atrás, por aí, eu não tinha noção do quanto as mulheres sofrem abuso dentro de casa, dentro dos seus relacionamentos. E quando a gente começa a puxar a parte de alimentação e entender, eu sempre faço uma pergunta logo no começo da minha conversa. Tem companheiro, tem casal? Tá. Essa pessoa, ela te ajuda, ela te atrapalha ou ela é neutra no teu processo de emagrecimento? Se eu for te dizer, de cada 10 mulheres que eu pergunto, 9 dizem que atrapalha. Falei, tá. Aí eu pergunto, tu acha que pro teu marido, pro teu namorado, pro teu noivo, pro teu parceiro, tu ser magra é um problema? De cada 10, 9 falam. É um problema. É um problema. Então, quando tu vê isso aí acontecendo, tu já começa aqui, né? Eu, nos meus estudos, começo a pensar. Ela se mantém como ela se mantém, porque na cabeça dela, se ela emagrecer, ela vai perder o que ela tem. Não que o que ela tem seja precioso, mas foi o que durante muitos anos, na vida dela, foi colocado como é o padrão. Fica aí que tá bom. Ou aquela frase que muita mulher escuta dentro, né, do seu lar e tá num relacionamento, como tu falou, abusivo, das mais diversas formas, fala assim, mas tu tem tudo. Tu tem tudo. Por que tu tá reclamando? É porque a gente se acostumou a viver numa sociedade, quando a mulher recebe uma migalha, ela tem tudo. A visão tá invertida. Por isso que eu falo que há uma sociedade que precisa se cuidar. Para respeitar o próximo, para respeitar o outro, em todas as esferas. Não só com relação às mulheres, com relação aos idosos, com relação aos deficientes. A gente precisa evoluir um pouco. Ou muito, na verdade, né? Ou o suficiente.
Porque não dá para a gente chegar nesse ponto de sociedade e achar, Dani, que está normal. Exato. Quando um pai sai da sua casa à noite para buscar uma filha de 15 anos no ponto de ônibus, a sociedade está muito estragada. Quando a mãe não foi porque nem ela se sente segura para buscar a filha. Tá muito... tu falou a história do Uber ali no começo, foi a primeira história que tu falou, e eu lembrei de um episódio. Eu tava no Rio de Janeiro, por coincidência, acho que faz uns 3, 4 anos. Eu tava no Rio de Janeiro e pedi um Uber, era noite, não era madrugada, mas era noite. Eu entrei no Uber e o motorista falou, o melhor lugar para te sentar, do nada, ele falou, né, é atrás do motorista. Porque se eu quiser te pegar... Quando ele falou aquilo, eu no Uber, mulher, à noite, sozinha. É isso que tu falou, aquela sensação. Tu senta ali, tu já liga todos os teus sinais. Primeira coisa, tá? Como é que eu vou sair do carro? Onde é que eu vou me jogar? Tu sempre pensa isso daí. É esse o pensamento. Né? Essa insegurança que gera. Então a gente tem essa relação. Né? É inerente. É inerente. Mas você liga esse alerta quando você entra no Uber ou você nunca desligou? A gente nunca desliga, eu acho que esse é o grande lance. Vocês se acostumaram com isso. É verdade. E não tem jeito, assim. As mulheres estão tendo muita ansiedade, muita depressão. Vai viver num lugar que você não pode colocar um short. Vai viver numa sociedade que você não pode colocar uma roupa de academia para ir no shopping. Perfeito. Como é que não vai ter ansiedade? Como é que não vai ter depressão? Como é que os desdobramentos não vão chegar na alimentação? Exato. É isso aí. Vai em algum lado estoura. É muito complexo. É muito complexo. Muito complexo. E dentro desse ali eu tava pensando, eu tava falando com uma cliente e pensei, eu falei pra ela assim, ela tava no processo de... Ela tá se preparando há 2 anos pra pedir o divórcio, né? Se preparando emocionalmente, aquele processo. Mas normalmente, o que eu penso, pelo menos nas minhas conversas de consultório, né, é que o homem às vezes está insatisfeito naquela relação, mas ele mantém. Ele não pede para sair. Geralmente o grito parece que é da mulher. Não sei se é essa também o que tu recebe lá. Sim. A minha visão é que é a mulher que termina o casamento, não é o homem. E faz todo sentido isso acontecer. Porque, na prática, o homem internalizado num casamento ruim, ele está vivendo a vida do lado de fora, a vida profissional dele está voando, os relacionamentos que ele mantinha antes do casamento estão todos de pé, e ele dentro de casa tem uma mãe para tomar conta dele e dos filhos dele. Então, esse homem que não precisa de uma mulher, que ele quer uma mãe, o relacionamento horroroso é muito bom. Sim. Supre as necessidades dele. Eu tenho uma empregada que não paga R$1. E essa empregada é mãe dos meus filhos, não vai fazer mal nenhum para eles. E socialmente ainda ela serve no meu propósito. E eu chego em casa, não deixo ela para nutricionista, para ninguém se interessar por ela. Deixo ela reclusa dentro de casa, falo uma série de besteiras para ela acabar um buraco de depressão, continuar sendo a minha empregada sem olhar a janela da vida. Esse homem não sai do relacionamento. Sim. Quando sai, por opção dele, é quando os filhos já alçaram o voo e saíram do ninho. Porque ele não precisa mais daquela mulher. Agora, ele não está nem mais aí se alguém vai se interessar por ela ou não, porque ela está mais velha. Está sem tanto brilho como tinha antes. E a vida financeira dele provavelmente muito grande, mais poderoso, com várias pessoas querendo se relacionar com ele. Agora ele termina. Por isso que eu vejo no escritório que, em regra, são mulheres sim que terminam o casamento. E também terminam, e aí vem um grande problema, quando não aguentam mais. É assim, ou eu termino ou eu pulo da ponte. Sim. Quando você deixa chegar no limite também não é legal. Seu filtro de qualidade abaixa muito para a busca dos seus direitos. E aí, acaba Dani, aceitando muita coisa que não precisaria. E aí, para sua audiência, você, mulher, se for terminar, nunca, em tempo nenhum, assine um documento feito pelo advogado do seu marido. Não faça isso. Se o sujeito, ao longo da vida, negligenciou todos os seus direitos e te desrespeitou o tempo todo, por que agora ele... qual a lógica de um advogado dele, no momento da ruptura, entregar os seus direitos? Faz os dois, né? Cobra os dois lados, né? Não faça isso de jeito nenhum. Não vale a pena, porque depois o judiciário não anula esse processo, não anula esse documento. A mulher tem 20 anos apagado de direitos e ainda fica com os filhos para cuidar. Então não assine documento.
proposto por advogado do seu marido. Sim. Se o sujeito não te respeitou ao longo da vida, não é nesse momento que vai respeitar. Especialmente nesse momento, não é o que vai acontecer. É por isso que eu chamo muita atenção para o noivado. Se no período do noivado a mulher não tiver a capacidade, que é o melhor período, que é o das flores, não tiver a capacidade de conversar com o noivo, tirar todas as dúvidas e entender quem ele é, não case. Porque se no melhor momento você tem vergonha, você tem medo de fazer uma pergunta, gente, dentro de casa, o problema é muito grave. Agora todo mundo vai começar a olhar o noivado com outros olhos depois dessa fala do René. Mas sabe qual é o ponto? Tem tanta pressão para a mulher casar que ela não quer baixar o filtro aumentar o filtro de qualidade para casar, sob pena de ficar recebendo pressão social de que não casou. Essa mulher é estranha. Tem problema essa menina. Olha, então deixa eu casar com qualquer um, porque pelo menos... De qualquer jeito? As pessoas param de me perturbar. Exatamente. Só que o problema do lado de dentro é bem pior. É verdade. E é muito essa questão da pressão da sociedade, né? Eu tava num grupo conversando, eu tenho 40 anos e atualmente estou solteira, né? E daí tu começa a ver que todo mundo quer te arranjar uma pessoa, sabe? Sim. Eu tô bem, sabe? Tá tudo certo, né? Não é... A escolha não parte de vocês. Não parte. O problema não é falta de opção, a minha escolha no momento é essa. Né? Então, assim, é muito louco porque todo mundo quer e parece que para você estar bem, você tem que estar dentro. Você não pode estar sozinha. Você não pode estar sozinha, porque de repente as minhas opções não são aquelas que cumprem os meus padrões, né? E pera lá, essas pessoas que estão te induzindo ao relacionamento provavelmente estão em um. Sim, sempre. A cada 3 relacionamentos, um tem violência. Essa é a estatística? É, estatística. Então, a cada 3 amigas suas casadas que te indicam um relacionamento, tem uma que está te indicando, mas está sofrendo violência. Com certeza. Olha o nível de esquizofrenia que chegou à sociedade. É muito louco. Por isso que eu falo, a gente deveria cuidar com mais carinho do casamento, com mais respeito o casamento, para ter contratos melhores, mais longevos, e com filhos sendo criados num ambiente de maior qualidade. A nossa luta, assim, toda a nossa divulgação do conteúdo que leva a inteligência para as mulheres, razão para as mulheres com relação ao casamento, a proposta não é terminar casamento. A proposta é se fazer respeitar ao longo da sua vida. Porque isso chega nos seus filhos. Exato, perfeito. E querendo ou não, eu acho que essa questão dos filhos também é uma outra questão muito importante dentro da advocacia para mulheres, né? Principalmente quando tem essa ruptura, como fica essa mulher, né? Com os filhos, com os valores, os direitos. Eu acho que isso é uma coisa que tu deve trabalhar bastante também, né? Muito. É uma escada, né? O primeiro degrau para mim é quem é essa mulher. Eu não posso cuidar da relação dela com os filhos no momento de ruptura se ela não se cuidar. Então, a pessoa mais importante para mim é a mulher que está divorciando naquele momento da consulta. Entendi. Primeiro eu tenho que entender quem é ela, que faz sentido na vida dela. Qual é a sua identidade? Quem é você? Para onde você vai? Quem é a sua rede de apoio? Quem são as pessoas que você ama? Com quem você pode contar? Isso. Definiu essas respostas? Agora vamos olhar para o entorno. Dani, eu sou muito enfático com isso. A pessoa mais importante da sua vida é você. Isso. Nunca pode ser seus filhos. Tá errado. Enquanto a gente está aqui conversando, os aviões estão lá em cima, né? E antes de subir, as comissárias dão um ensinamento que vale para todos nós. No momento de despressurização, máscaras cairão. Primeiro você. Depois no seu filho, nas crianças, nos idosos. Só que mulheres são muito acostumadas a doarem. Inteira. A se entregarem. E elas acabam entregando quase nada para elas. Sim. Entrega tudo para o mundo. Mas antes para você. Isso. Nunca ajude alguém quando você se atrapalha. Isso não é ajuda, isso é prejuízo. Isso é bom. Então, assim, entrou no casamento, você é a pessoa mais importante da sua vida. Não é ninguém mais. Perfeito. Quando a gente passa a reconhecer quem nós somos e a grandeza que nos guia, a gente passa a tolerar menos comportamentos inadequados, em qualquer lugar. E tu começa a ser muito mais respeitado, né? Muito mais respeitada, porque a pessoa também sente isso. Né? Você se faz respeitar. Exatamente. Tu tá numa relação onde tu se coloca como a pessoa mais importante, a outra pessoa vai te respeitar como tu, sendo a pessoa mais importante da tua própria vida. E vice-versa.
E aí, essa fala sua do respeito, a gente pode ir para os relacionamentos com os narcisistas. Esse é um assunto que é bem relevante. O que é primordial para o narcisista? Ter alguém vulnerável. Exato. Se você se conhece, se reconhece, se respeita, dificilmente você está vulnerável. Então, o narcisista, ele vai identificar em você alguma vulnerabilidade naquele momento. E é ali que ele vai abrir a porta. Ele não quer saber das suas qualidades. Ele quer saber onde está a sua ferida. Exatamente. Quando ele entra pela ferida. Quando ele identifica a sua ferida, através da sua ferida, ele te afasta do mundo, que é a sua rede de proteção, que é a sua família, seus amigos, te coloca sozinha, confinada, no ambiente que ele domina. E ele faz... né, eu acho que os narcisistas são extremamente inteligentes. Né? Tem uma inteligência realmente... Eles colocam tu naquele limbo, naquele buraco isolado, e qualquer migalha é um grande bolo. É lógico, porque ele vai na sua ferida e ele começa a mexer a sua ferida. Mexer a sua ferida. Quando a sua ferida é algo que é mais relevante no seu dia a dia, qualquer refresco tem um valor imenso. Por isso que eu vejo nas consultas a capacidade do narcisista identificar a fragilidade daquela mulher e colocar todo o combustível ali, para colocá-la num buraco. Aí depois puxa um pouquinho, ela bota a cabeça para fora. Nossa, é o príncipe que eu conheci. Nunca vai ser, porque nunca foi príncipe. Aí solta a corda, ela se afoga de novo, aí puxa de novo, né? Falo que quem se relaciona com o narcisismo é assim, né? Tá no ápice, numa love bombing total, e depois cai muito, né? E tem muito, né? Tem muito narcisista aí rodando por aí, né? A gente conversa muito entre mulheres e a gente vê isso muito acontecendo. Eu sempre falo que é muito fácil julgar quem tá naquela posição, mas muito difícil verdadeiramente se colocar no palco de ajudar. Você falou, tem muitos narcisistas no mundo, né? Tava no bate-papo com a Lisandra. Lisandra é incrível, né? Sim, maravilhosa. E a Lisandra falou, Renê, o ser humano tem tendência à repetição. E essa é uma grande preocupação que nós temos no escritório. A gente tira ela as nossas clientes de uma jaula, entrega todos os direitos, mas ela volta... Tende a voltar para a jaula. E para o mundo. Que são lá as suas clientes que fazem durante 6 meses um período excepcional bem, e depois de voltam, disciplina. Autossabotagem, efeito sanfona, né? Exato. Nada mais é isso. Sai da jaula, entra pra jaula. Sai da jaula, entra pra jaula. É cíclico, né? Mas para tudo na vida. Na nutrição, no casamento, e eu falo que dentro desse contexto, em tudo que eu estudo, quando tu identifica o comportamento, porque às vezes falta identificar. Então, quando tu tem um apoio, né? Acho que no jurídico, no nutricional, enfim, tu consegue dar, peraí, esse comportamento faz eu voltar pra jaula. Né? Então, quando tu identifica o comportamento, que é o que, às vezes, no relacionamento com o narcisista, ele tenta tirar o teu senso de consciência, né? Então, quando tu identifica, esse comportamento faz eu voltar para ele. Então, quando tu identifica isso, tem uma chance preciosa de sair. Aquele momento de lucidez que tu tem para sair. O Dani, quer ver como é fácil um narcisista influenciar a sua mente ao identificar a sua ferida? Você está com uma blusa verde. Você colocou essa blusa verde, está toda bonita. Desceu e o porteiro te dá um bom dia. Bom dia, dona Dani. Que camisa branca bonita. Você está atrasada para o compromisso, segue. No carro de aplicativo, a motorista fala, você comprou essa camisa branca onde? E por onde você passa ao longo do seu dia, pessoas elogiam uma camisa branca. Você chega em casa, primeira coisa é ir no espelho e olhar. Tem uma camisa verde. Só que 10 pessoas ao longo do seu dia, que não tem nenhuma influência, não tem nenhum valor no seu dia a dia, falaram que era branco. O critério é objetivo. Trocar verde por branco. Não é subjetivo. Fala de pessoas que não têm relevância na sua vida. Eu te garanto que você não dorme bem. Eu te garanto que você vai ter gatilho de ansiedade, que você vai se tremer. E que no dia seguinte você liga para o oftalmo para ver a visão, vai no neurologista porque acha que desencapou um fio do cérebro, ou vai no psiquiatra tomar remédio. Olha como é que um dia com falas inadequadas, de critério objetivo, de pessoas que não têm relevância, te jogam num buraco. Imagine uma pessoa que tem relevância que tu escolheu para estar do teu lado. Aí é a construção da sua fortaleza. Não é branco, é verde. Não é branco, é verde. Exato. Aí você paralisa esse pensamento. É o que eu vejo de maneira frequente nas consultas. São falas repetidas dentro da casa que tem a capacidade de jogar a mulher num abismo. Eu tenho uma cliente ela tá com 42 anos.
e fazem 25 anos que ela é casada. E daí teve o período antes, não, 42, não, 20 anos, uma coisa que casou super nova. E ela, há 20 anos, ela tem bulimia nervosa, né? Então, vomita e tal. Por quê? Tu começa a ver como é que é a relação, né? Ela fala muito do relacionamento dela na consulta, para eu entender também por que ela come o que ela come. Porque assim, né, Renê, dentro da nutrição, o que acontece? A maior parte das pessoas sabe o que dá certo e o que não dá certo para ter um corpo legal, né? Vamos botar assim. A minha metodologia, o grande lance é por que tu não faz? Então, quando eu falo nesse por que tu não faz, tu sabendo que aquilo ali não é legal pra ti e tu quer aquele objetivo, por que tu continua fazendo o que não é legal? É isso. Então, tu vai entender dentro dessa família, né, dessa mulher, ela fala, não, mas eu tô tendo isso, tal, por quê? O que acontece? É ansiedade? É o quê? É invalidação? Então, tu começa a entender o que está acontecendo. E dentro daquele relacionamento é justamente isso. Então, ali dentro de casa, ela é a gorda, ela é a acomodada, ela é a que não ficou bonita, essa roupa não serve, aquilo não tá bom. Ela falou, Dani, nenhuma roupa que eu coloco. Ela entrou no consultório e falou, nossa, como tu tá linda. Daí ela chegou a chorar. Ela chorou no consultório. Falei, meu Deus, como tu tá linda. Daí ela assim. Ela começou a chorar. Eu falei, o que houve? Meu marido, em 20 e poucos anos, nunca acordou de manhã e falou isso pra mim. O que eu, na minha história, o que eu penso? Como é que essa pessoa ainda está? Né? Esse é o meu primeiro julgamento. Né? Guardo pra mim, né? Guardo pra mim, porque eu tive uma criação completamente diferente da dela, enfim, né? E fico pensando, tá, como é que eu vou então agora fazer com que ela, ao vestir essa roupa, ela diga pra ela mesma que ela é linda, e através dessa forma, ela começa a perceber que aquele comportamento dele não é o que serve pra ela. E isso é fácil pela alimentação. A partir do momento que ela começar a se olhar linda, né, por mais que ela já estivesse muito linda, eu consegui fazer ela se olhar linda, talvez, com fé, eu tenho que ela questione esse modelo que ela tá vivendo. Tá mais ou menos esse sistema. Eu vejo assim, Dani, essa mulher que vai com esse problema seríssimo, que você tem um olhar ali de humanização, empático, não é sobre o alimento que ela está comendo, é sobre ela. Não, exatamente. O alimento que ela come é decorrência de quem ela é. Nunca é sobre 100 gramas de batata, entendeu? É sobre quem ela é. Exato. É a mesma mulher que chega no nosso escritório. Perfeito. É a mesma mulher que chega no consultório da psicologia. É a mesma, com um olhar idêntico de mundo. Só que aqui eu estou falando de alimentação, aqui eu estou falando de direitos, aqui eu estou falando de mente. Só que o ser humano é o mesmo. É o mesmo. E quando nós vamos olhar dentre os profissionais, na nutrição, na medicina, na psicologia, psiquiatria, na advocacia, aí eu faço uma pergunta, pera lá, nós somos empáticos? Nós temos a capacidade de se importar com o outro? Ou a gente quer cumprir o nosso ofício ali e tchau? Porque se você está num lugar que você quer cumprir o seu ofício e tchau, me desculpa, você não está colaborando em nada para ninguém. Não está vendo propósito. E o primeiro a não ter colaboração é você mesmo, porque não é possível que você seja feliz. Exato. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Perfeito. A gente se ocupa muito em julgar, mas não em se autoavaliar. Isso. Exato. Se eu tenho alguém que pagou uma consulta para estar na minha frente, por mais que eu tenha feito 100 consultas naquele mês, aquela é a mais importante para mim e para aquela pessoa. Eu vou entregar tudo que eu posso, por respeito àquela pessoa. Ou então eu que não aceite e remarque se eu estiver cansado. Porque aquilo fala sobre a história dela. Você está no seu consultório, chega uma mulher absolutamente desgastada de uma história de vida. Consegue pela primeira vez ir numa nutricionista, que é um desejo dela. Isso. Você chega lá e trata ela como mais uma. Você entende como você colabora negativamente para a evolução dela enquanto ser humano? Talvez você tenha fechado a última porta que ela tinha de saída dali. O suspiro dela era esse, né? Aquela investida no autocuidado para ela se sentir valorizada de alguma forma e naquele momento não saber acolher. Às vezes saiu escondida de casa porque o marido não deixa ela no nutricionista. Nossa, Renê, tu não tem noção quantas mulheres eu atendo que o marido não sabe que estão na nutricionista. E a pergunta é, mas por quê? Porque, querendo ou não, uma parte da minha metodologia é justamente entender o meio que tu vive
ele influencia diretamente nas suas escolhas, né? E imagina, todo dia tu tá ali, tu tá tentando se cuidar da tua alimentação. Todo dia a pessoa que mora contigo pede uma pizza. Todo dia, todo dia. Torna-se muito mais difícil o processo. A minha abordagem tem que ser diferente. O meu trabalho interno com ela mesmo de validação, autoconfiança, é diferente de uma pessoa que o companheiro só come coisa saudável, né? O ambiente ali. E daí eu pergunto, sabe que tá aqui? É uma das coisas que eu pergunto. A família sabe? Não sabe. Mas por quê? Bom, porque se ele souber, ele vai encher meu saco. Porque mais uma vez eu tô indo... E se cuidar é um problema. Tu se cuidar é um problema pra ele? E é impressionante. É uma coisa que eu jamais imaginei que aconteceria, né? Porque eu penso que a gente pensa no mundo da Disney, né? E aí o casal, todo mundo, eles querem se ajudar para evoluir juntos. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Não é. E aí a gente volta, não é o 100 gramas de batata. Exatamente. Para ela estar ali, foi uma vitória pessoal. Pessoal. O medo estava internalizado. Ela teve que ter coragem superior ao medo para chegar até ali. Quando ela pega e marca com você, ela se treme. Para ela é um ato de vitória, para você talvez não seja, para mim não seja, mas é sobre o outro, não é sobre você, naquele momento. Então, o acolhimento, ele é necessário para a gente conseguir transformar pessoas também. E aí eu volto para a nossa autorresponsabilidade. Que os profissionais que lidam com pessoas tenham capacidade de exercer empatia em todos os ambientes. E aí não é só com relação às mulheres, não, é com relação a todo ser humano. Sim, exato. Sejamos empáticos. Exato. A gente se acostumou a uma sociedade que aponta muito. Eu sempre falo, quando você aponta um dedo, voltam 3 na sua direção. Então, aponta menos. Né? E faz o exercício de autorresponsabilidade mais profundo. Eu digo assim, Dani, acordei hoje, a gente está aqui cedo. Renê, qual é a sua missão de vida? A minha missão de vida é hoje dormir uma pessoa melhor do que a que eu acordei. Só isso. Perfeito. Minha missão de vida não é daqui a 20 anos, 30 anos. Não. É hoje. Eu preciso, obrigatoriamente, ser um ser humano melhor. E eu só consigo fazer isso se a minha caminhada ao longo desse dia produzir efeito positivo para mim e para quem está ao redor. Senão era melhor não ter acordado. Eu falo a mesma coisa. Eu falo bastante na minha rede social que um dos propósitos é todo dia fazer uma pessoa despertar para o autocuidado. Porque eu acredito que realmente quem se cuida, quem coloca energia em si, produz uma egrégora, né, de evolução para todo mundo. Se eu estou me cuidando, eu quero que tu também se cuide, porque essa sensação é muito boa, né, de estar. E daí tu vai escolher melhores relações, tu vai escolher melhores alimentos, tu vai escolher tu vai fazer uma série de escolhas melhores quando tu coloca atenção em ti, tu se cuida, né, tem essa vontade, né, de estar. E daí vai entrar no processo evolutivo. E quando você fala de uma vitória, entre aspas, pequenininha, uma pessoa por dia, você está falando de 365 vidas ao longo de um ano. Exatamente. É pequenininho? Ou é grandioso, é gigante isso? E tu sabe, Renê, que às vezes acontece é uma mensagem, às vezes, que eu recebo no Instagram de uma pessoa que nunca foi no meu consultório, mas ficou impactada por alguma fala minha. Falou, Dani, vendo tu fazendo a tua bicicleta todo dia de manhã em jejum, comprei uma bicicleta, tô fazendo em casa porque não tenho vergonha de ir pra academia porque tô muito acima do peso. Ali eu ganhei meu dia, ali ponto, check, valeu já. Então assim, eu acho que que tu fala, ter essa empatia para com o outro, né? Porque a gente também vai precisar de que o outro seja empático com a gente. Sem dúvida. Né? Nossos vários processos que a gente vai vivenciando. Por isso que em algum momento aqui no nosso bate-papo eu te falei, eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de crítica que tenha a capacidade de anular biografias, de destruir pessoas. Perfeito. Não tem lógica de você viver numa sociedade em que aquela pessoa que está do outro lado da rua, você anulou ela enquanto ser humano. Não existe justificativa para isso. Exato. Olha para o ato, critica o ato. Mas aquele ser humano, não anula aí. Até porque tu não sabe nada que passa naquele ser humano. Você não sabe o que está por trás daquela história. E aí a gente vai voltar o apontamento, a autorresponsabilidade. Acho que a gente precisa viver numa sociedade, Dani, com mais equilíbrio, com mais empatia e com expansão do pensamento. Hoje as notícias correm muito rápido, só que a gente tem ficado na primeira página. É verdade. A gente não tem ido para a segunda, para a terceira página. Então parece que é uma sociedade que está muito acostumada à superficialidade. O que é muito ruim para grandes transformações. Se a gente quer viver num mundo melhor, hoje, na minha visão, o primeiro dever de casa é respeito. E aí respeito com quem está mais vulnerável. As mulheres estão vulneráveis
Elas precisam ser respeitadas. Mas aí não é só dentro do casamento. Tudo. É na rua, é na vida. Uhum. A gente tem um grande contrato social, que é o mundo que a gente vive. Uhum. Pô, respeita o outro. Qual a dificuldade sua de respeitar o outro? De você ver uma mulher andando na rua e entender que você precisa respeitar. Uhum. Mas onde está a dificuldade disso? Que você não tem que ficar falando gracinha para quem não pediu para ouvir gracinha. É verdade. É só seja respeitoso. E às vezes num desses atos, né, que tu é desrespeitado e tu reage de forma talvez não tão esperada pela sociedade, tu é dita como louca, tu é dita como... É estereótipo na hora. Porque às vezes chega a um extremo, né, René? Às vezes a mulher chega a um extremo, né? E é normal isso acontecer, a gente explode, né? Também tem... Não aguenta mais. Não aguenta mais. E daí tu é a louca, tu é alguma coisa. Mas ninguém viu aquela... Não teve a parte empática de saber o que aconteceu até ali, né? Dani, e assim, eu tenho uma máxima que é que todos nós somos machistas. Todos, todos. As mulheres também. Todos. Uhum. Nós fomos treinados para ser. Todos nós somos homofóbicos, somos racistas. Nós fomos treinados para ser isso. Uhum. É o quão você exerce a sua atividade mental de freio desse comportamento inadequado. Exato. É muito triste você estar em 2024 e ir para a audiência e ver tanto juízes quanto juízas, promotores, promotoras com comportamento inadequado com relação à figura da mulher. Uhum. É muito difícil você ouvir de uma juíza. Deve doer bastante. Não, doutor. Ela teve todas as chances. Eu sou mulher e estou aqui juíza. É muito difícil você ouvir isso. Uhum. O exercício de... Você sabe o quanto demorou para aquela mulher estar naquela sala de audiência? Você sabe o que está por trás disso? Você sabe que ela não dormiu aquela noite, aquela semana, porque tinha uma audiência? E ouvir do Estado, na figura seja do homem ou da mulher, uma fala irresponsável dessa. E deve ter bastante. Mas é muito. Só que eu sou muito otimista. Uhum. Ao mesmo tempo que isso acontece, vou te dar uma passagem que foi muito legal esse ano. Uhum. Numa audiência, a gente tinha uma cliente, estava mais de 20 anos casada, pelo regime da separação de bens. Ela ficou confinada no lar. E por que o regime foi da separação? Lá atrás, o noivo falou, olha, eu sou do mercado financeiro, tenho uma vida financeira limitada, vamos colocar tudo no seu patrimônio, porque eu confio em você e lá na frente a gente divide. Ela falou, poxa, eu achei aquilo um ato de romantismo imenso, a confiança dele comigo. Botou o nome dela. E aí fez a separação de bens. Ela foi tomar conta de filho, viajaram o mundo todo por causa do trabalho dele, e ela não sabendo de nada que estava acontecendo, tomando conta de filho. Final das contas, ele colocou todo o patrimônio no nome dele, e ela ficou sem nada. E a gente vai para essa audiência, 20 anos depois, com um sujeito milionário, com ela apagada pessoalmente, sem saber quem ela era, com problemas de saúde mental, e fora do mercado de trabalho há mais de 20 anos. Sim. Essa é a audiência. E a juíza muito refratária contra ela, contra as minhas falas. A promotora também. Até porque o regime foi assinado de separação, né? Doutor, assinou porque quis, não acredito nessa história, ninguém pode ser bobo assim. Aí tem hora que a gente tem que dar tapa na mesa. Uhum. E graças a Deus a juíza me ouviu. Aí a juíza olhou para ela e falou assim, eu quero ouvir a sua história. Uhum. Não conte rápido. Eu não vivi o que você viveu. Eu saí da faculdade, me tornei advogado, depois promotora, depois juíza. Eu nunca abdiquei do meu eu para tomar conta dos outros como você fez. Uhum. Agora todo mundo em silêncio que ela vai contar a história dela. E aí ela conta toda a história com detalhes. Aí eu olho, tá a juíza cheia de lágrima no olho. Uhum. Muda todo o comportamento. Entende a realidade daquela mulher. Se coloca no lugar. É empatia. Uhum. E aqui eu não estou falando de vitimização. Sim. É reequilíbrio. E aí ela concede a indenização, que a gente chama de alimentos compensatórios para a nossa cliente, que minimamente reequilibra aquele estado de coisas. Uhum. Então, do mesmo passo que nós temos o judiciário ainda engessado, ainda machista, ainda muito atrás no pensamento de evolução social, nós temos os primeiros atos, os primeiros comandos, as primeiras caminhadas de juízes e de promotores que estão no caminho certo da história. E eu acho que é nosso papel enquanto sociedade, né, René, fazer isso, né? Insistir nisso, ter esse otimismo, cutucar, né? Porque às vezes é numa fala, dentro de um consultório de nutrição, dentro de um tribunal, dentro de uma sala de advogado, que vira uma chave.
para qualquer pessoa. Para quem está ouvindo, para quem está julgando, para quem está assinando, enfim. Eu acho Nós que é nunca saberemos o quão importante fomos para aquela pessoa. Isso. Mas o fato de ter colaborado, de alguma maneira, para uma transformação, acho que já vale muito. Já vale muito. O nosso dia, né? Acho que essa é a nossa grande mensagem. Acho que para a gente finalizar o nosso bate-papo, acho que seria isso, né? Queres deixar algum recado, assim, René, de tantas coisas que a gente falou aqui? Acho que foram várias falas já, né? Primeiro, eu agradeço muito, Dani, a oportunidade de estar aqui. O trabalho que você desenvolve, eu acompanho na gente, é incrível. A transformação passa por nós primeiro, eu sempre falo isso. Perfeito. Quando você passa a estar feliz consigo, com o seu reflexo no espelho, você tem uma potência muito maior de se transformar. Então, talvez você não saiba o quão importante é o seu trabalho dentro daquele consultório frio, gelado, para a vida daquela pessoa, para a vida dos filhos daquela mulher que está lá com você. Então, eu deixo aqui um muito obrigado por que você faz para essas mulheres. E é uma honra estar aqui. Que bom, sempre né? que precisar, Volte sempre, quiser, né? cá estou. Volte para a ilha, né? Quando voltar para a Ilha da Magia, a gente sempre tem um papo para conversar. Ótimo, a gente sempre está aqui, tem muitos clientes aqui. Então tá bom. Obrigada, viu, de coração por ter aceito, organizado na agenda esse tempinho aí para a gente conseguir ter esse bate-papo. René, Advocacia para Mulheres, né? Então, tudo que... Ele também é super acessível nas redes, né? Entrem em contato, falem com ele, né? Enfim, se alguma coisa tocou aí você, talvez seja realmente o seu momento do seu clique de mudança. Tá bom? É isso. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço. Obrigado.